Chegou a hora de evoluir o seu criatório. Conte com a Potencializa Gestão em Agronegócio e tenha ao seu lado profissionais altamente capacitados para auxiliar na área administrativa, financeira e jurídica. Elaboração de contratos, gestão de recebíveis e cobranças. Oferecemos análise pré-venda com consulta de clientes, equipe jurídica para alcançar a recuperação de créditos. Acesse potencializaagro.com.br. Muito boa noite, meus amigos do Manga Larga Machador. Estamos aqui em mais um podcast Machador, devidamente paramentado com o patrocinador oficial, eu, Davi Neto, do 4x4, e minha potência, meu sócio... Garupa Machador. É isso aí. Tu ia me apresentar, eu me antecipei. Já falou logo. Fiquei nervoso. Fala, turma, tudo firme? Como é que vocês estão? Mais uma segunda-feira, com a graça de Deus, com esse cara bonito aqui na minha frente. E esse boné lindão aí que você tá usando? Do meu patrocinador oficial, né, pô? Aras ARJ. Esse podcast é um oferecimento do Aras ARJ, UCBVET e Potencializa Gestão em Agronegócio. Como é que você tá? Você tá bem? Bom demais. Aproveitando que a gente começou esse podcast, pedir para você que está em casa agora assistindo, ative o sininho do canal, clique em se inscrever, comenta, compartilha, manda para o seu amigo no WhatsApp. Faz tudo isso aí, porque isso é muito, mas muito importante para a gente, certo? Aproveita de quebra, segue a assessoria completa, Garupa Machador, segue o Aras 4x4 e segue o podcast Machador. E vai seguir também uma pessoa que está aqui nessa mesa. Calma, Moreno. Calma, Moreno. Estamos hoje com uma das maiores especialistas em fisioterapia equina E reabilitação. e reabilitação de feridas. Vamos apresentar? Eu acho que Fala. você tá mais apto a apresentar o currículo da mulher, que é um currículo grande. Eu vou falar o nome dela e ela que vai dizer o currículo. Boa noite, doutora Márcia Costa, proprietária da Clínica do Rancho. Boa noite. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo de divulgação, né? Eu acho que depois, quando vocês terminam isso aqui, vocês começam a fervilhar aí de ideia, né? Sobre É verdade. o assunto. Então, gente, me apresentando, né? Eu sou proprietária da Clínica do Rancho. Faço parte do quadro societário junto com Eida e Tinoco. E tenho 15 anos, na verdade, de clínica, né? Eu fui residente, eu consegui uma trilha dentro da Clínica do Rancho, né? Eu entrei lá, na verdade, estagiária, residente, diretora clínica, e hoje faço parte do quadro societário. E dentro da minha história, dentro da clínica, eu já permeei por muitos setores, né? A gente começou com a clínica, né? Trabalhando com a parte clínica mesmo, medicina interna, e depois fui para a parte de anestesia, então eu que anestesiava os pacientes. Hoje eu ainda sou responsável pelo setor da anestesia lá da Clínica do Rancho, mas hoje eu treino os profissionais que trabalham com a gente para executar a anestesia. E depois conheci, na verdade, a fisioterapia e me apaixonei, porque para mim casou muito com o que eu gostava da medicina, né? Então hoje eu coordeno o setor de fisioterapia e reabilitação da Clínica do Rancho. Nós somos o primeiro hospital, né, a implementar fisioterapia e reabilitação de forma integrada nos pacientes. E depois, com a fisioterapia, veio a paixão por feridas, por tratamento de feridas, né? Então, hoje eu tenho um setor também dentro da Clínica do Rancho, que é um setor de tratamento de fisioterapia, ou de tratamento de feridas, que eu faço a coordenação também desse setor. Bacana. Bacana. Pepe, você sabia que a fisioterapia ela não é só pós-cirúrgica, ela é preventiva também? Não, assim como eu também não sabia que existia técnicas e tecnologias avançadas para o aprimoramento da fisioterapia na reabilitação de feridas. Você sabia disso? Pense aí, velho. Hoje eu tô aqui para aprender. Aprender. E a tecnologia tem que andar junto, né? Se não certeza. acompanhar, a doutora vai explicar um pouco mais, a gente vai chegar a cada detalhe. Cada etapa dessa parte de fisioterapia e reabilitação. Mas é muito importante isso, porque hoje o nível do Manga Larga Machador está altíssimo. Então, se a gente não tiver uma fisioterapia e uma reabilitação que acompanhe esse nível aí, cai. Começa a voltar para o que era antes, né? Então,
tem que acompanhar. Por conta, muitas vezes, de coisas pequenas que podem se tornar maiores, né? Falando de saúde, às vezes a gente pode perder um atleta, perder um campeão. Mas, antes de mais nada, eu queria parabenizar a senhora, porque eu dou muito valor a pessoas que, de fato, conquistam os seus lugares por mérito. E não diferente da maioria das pessoas que sentou aqui, você falar de uma trajetória que você começou como uma estagiária e isso, a cada ponto você veio subindo. Hoje você se torna sócia do quadro da Clínica do Rancho, né, que é um dos maiores hospitais da Bahia e do Brasil. Eu acho que é uma história realmente de muito valor. E a gente tem muito para aprender com você aqui hoje nessa mesa. Além disso, fique à vontade. Uma história de paixão por cavalo, né? Você viu que ela falou várias áreas que ela atuou, mas que ela parou ali porque ela se apaixonou pela fisioterapia. Naquela área. Então, hoje você tá só coração. Paixão. Você tá vendo aí? Gostei. Sentimental. Você? Difícil. Mas, quer deixar? Não, deixar você perguntar primeiro. Pergunto? Vou começar. Doutor, eu queria entender qual é a diferença da fisioterapia preventiva e a fisioterapia pós-cirúrgica, porque eu sabia muito que existia a fisioterapia pós-cirúrgica. O cavalo teve uma lesão de tendão, um exemplo. E aí fez uma cirurgia, o ligamento lá e tal, e depois fez a fisioterapia e ficou bom. Mas e a preventiva? Qual é essa diferença? Como é que funciona? Fala um pouquinho dos dois pra gente, por favor. Pronto, é muito fácil. Eu gosto muito de relacionar o cavalo com o ser humano, porque pra gente fica mais fácil. O entendimento. Né? Então, assim, quando a gente pensa nos esportes, né, no futebol, que é paixão nacional. Então, no futebol você tem a presença do fisioterapeuta ali durante o treinamento. Ele está presente, né? O preparador técnico, e eu não entendo muito de futebol, mas enfim, tá? Porque eu já fiz alguns cursos com fisioterapeutas que trabalham com futebol. Tem o preparador técnico e tem o fisioterapeuta que está ali, né, linkado com o atleta. Então, assim, você não vai ter... Vai ter porque o atleta tem lesão, mas você vai prevenir, você vai trabalhar na prevenção. Então, como é que você trabalha com fisioterapia na prevenção? Não só com utilização de recurso físico, né, que é o que a gente mais vê na veterinária, mas principalmente na hora do treino ali. Então, no condicionamento do cavalo, porque quando você tem um cavalo bem condicionado, ele vai diminuir a chance de ter lesão quando ele está com a musculatura fortalecida. Então, a gente consegue perceber isso. A gente tem um olhar mais técnico para ver grupamento muscular, tendão. Quando está começando a inchar ali a articulação, que ainda não formou uma lesão osteoartrite, né, que a gente chama uma lesão grave de articulação, a gente consegue intervir ali barrando aquele processo inflamatório que vai desencadear uma degeneração articular, que vai desencadear uma tendinite mais grave. Então, a gente começa a trabalhar ali, durante o treinamento. Então, eu falo que é o suprassumo, assim, da profissão do médico veterinário fisioterapeuta, que ainda não existe, se existe, existe muito pouco, é aquele trabalho ali, no dia a dia do Aras, do treinamento, como você tem no atleta, né? Quando você tem qualquer tipo de atleta, você tem o fisioterapeuta ali, para barrar aquele tipo de lesão. Então, assim, eu já fiz um trabalho aqui na Bahia, no Aras, onde eu ia 3 vezes por semana, atender os pacientes para preparar para a Nacional. Então, foi um trabalho bacana, porque aí você vai prevenindo, você vai vendo ali, ó, treinou hoje, puxou um pouquinho mais ali, deu uma inflamadazinha. Opa, vamos lá, vamos agir logo ali, para não formar uma lesão grave, porque tendão principalmente, ligamento principalmente, quando você tem lesões que vão se cronificando, vai chegar um ponto que não tem mais o que fazer. Né? Uma lesão de tendão que você não perde a elasticidade, dificilmente você vai ter... Os recursos eles vão ficando limitados para você tratar. Então, Perfeito. Você tratar a prevenção, é você aumentar a longevidade atlética de um cavalo. Então, a prevenção tem que ser no Aras, né? Porque é muito difícil. Como é que vai terminar o treino, o cavalo vai para a clínica? Acho que fica um pouco... Não fica fora de rota, não tem como. Tem que ser um trabalho de dia a dia. E até porque, quando o cavalo vai para a clínica, eu faço um trabalho de reabilitação no paciente. O paciente não faz fisioterapia na clínica parado, ele tem que ficar em movimento. Mas nem de longe é o que um treinador faz, né? Não tem como, eu não consigo fazer isso dentro da clínica, né? Porque a gente tem toda uma rotina. Então, é fundamental, assim. Hoje, se você perguntar assim, o que seria o ótimo da fisioterapia,
para um cavalo atleta, seria isso. Você tem fisioterapeuta dentro de áreas, funcionando ali, o fisioterapeuta no dia a dia, ali, acompanhando aqueles pacientes, né? Ou pelo menos que fosse com uma frequência maior, de 3 a 4 vezes por semana. Isso aí seria... Bacana. Na verdade, hoje a gente já vê nos maiores centros de treinamentos e nas maiores áreas a presença de fisioterapeutas, quiropraxistas, medicinas voltadas à fisioterapia, justamente pensando na questão de prevenção. Se a gente pega aí nessa pré-nacional, né, mês de junho para julho, muitas áreas postam atendimentos de fisioterapeutas fazendo, de fato, ali algo preventivo. Lógico que não é como o ideal, como você falou, né? Porque a gente entende que cada treino é um jogo, né? A gente fala, vamos para a pista, mas antes da pista ali, ele andou quantas vezes e no CTE, com aquela intensidade? No treinamento, né? Acredito eu que fica mais fácil de profissional, porque ali está centralizado diversos animais que estão aptos a competir, então fica mais fácil a logística. Quando a gente fala de um Aras, só se o Aras tiver seu próprio centro de treinamento, aí viabiliza. Perfeito. Mas o animal no CTE, por isso que normalmente os centros de treinamento, ele tem vários profissionais a serviço ali, porque já está é uma central, né? Sim. Inclusive, dentro dessa linha, existe algum formato de atividades que o fisioterapeuta poderia indicar para o treinador fazer pós-treino, intercalando entre o treino e outro, que ajudariam nessa questão de prevenção de lesões? Sim, com certeza. A gente fala, né, crioterapia, que é terapia com gelo. É uma das coisas que a gente sempre recomenda, né? O cavalo terminou deu uma puxada ali maior, hoje treinou um pouco mais forte, gelo, né? Porque o gelo, ele diminui aquela lesão. Não adianta fazer gelo, treinou um dia e ficar fazendo gelo não sei quantos dias, né? Que tem gente que passa, faz 7 dias de gelo. A crioterapia, a gente sabe que ela só é efetiva nas primeiras 48 horas da lesão. Então, não adianta ficar fazendo gelo, a não ser que você esteja treinando com o cavalo todos os dias, todo dia você esteja fazendo o que a gente chama de microlesões fisiológicas. Né? Que é natural. É natural. O atleta, ele vai ter lesão, ele tá sendo levado ao extremo, né? Não é a funcionalidade dele ali. Todo atleta, a gente fala, todo atleta vai ter lesão. Por isso a importância da prevenção, porque provavelmente essas microlesões vão aumentando ao longo do treinamento. Então, aí entra a doutora aí para barrar, né? Para recuar. A gente tem hoje recursos físicos, né? A crioterapia é um tipo de recurso físico. A gente tem outros, tem laser terapia, magnetoterapia, outros tipos de recursos que a gente pode utilizar para dar uma barrada nesse processo inflamatório. Perfeito. Vai falar. Você quer falar um pouco de cada tecnologia dessa que é utilizada e as funções, para que serve? Você acha interessante? Por exemplo, a gente vê muito aquele aparelhinho de como é que chama? Eletrochoque, não? É o que o pessoal chama de TENS, né? Mas é um aparelho de eletro, né? Pronto. Você trabalha vários tipos de corrente elétrica. Pronto. Esse aparelhinho que a gente vê, principalmente no nacional, você vê muitos animais ali em tratamento, antes ou pré-nacional fazendo. O que é e para que serve? Se o Cabas puder botar na tela o aparelhinho. Durante a nacional também você vê muito. Esse aparelhinho aí. Esse aí é o campo eletromagnético. Então é o campo. Não é o campo. Então, isso é um aparelho, na verdade, ele tem 2 bobinas dentro, né? Sim. É um aparelho que ele não vende aqui no... O meu é desse. Ele tem 2 bobinas dentro que faz um campo eletromagnético. E aí, quando a gente pensa assim, campo eletromagnético, que é coisa de outro mundo, nada mais é do que quando a gente cria um campo eletromagnético, esse campo, a gente tem dentro do corpo humano íons, né? Sódio, potássio, cálcio. E esses íons, eles participam de modulações dentro da célula, fazem coisas importantes dentro da célula. Quando você tem um processo inflamatório, está tudo desordenado. Tem cálcio onde não era para ter, ou tem excesso de cálcio em algum lugar, e é estimulação excessiva de fibra nervosa pelo cálcio. Você tem sódio no lugar onde era para estar potássio. Então, assim, aqueles íons ali estão todos desorganizados. O que é que esse campo faz? Ele cria um ambiente ali onde ele restabelece esses íons e faz um retorno dele para os lugares. Então, ele dá uma analgesia, ele faz liberação também de uma substância que chama lítio, né, que deixa o animal mais relaxado. Então, até para você utilizar, tem gente que tem capas dele, não sei se vocês já viram, né? Tem gente que tem uma capa dele, que bota a capa toda em cima do cavalo, o cavalo fica bem relaxado. Então, tem até que saber quando utilizar. E cada recurso físico tem essa não coisa. Não é toda hora, né? Não é toda hora. Nem porque, a todo momento, né? Você quer entrar com o cavalo na pista relaxado?
Não quer. Talvez seja melhor depois que Depois fez da a pista, competição. você dá Então, tem que saber o momento certo de utilizar. Mas ele nada mais é do que ele criar esse campo. E, além disso, ele tem outra função, que a gente chama de efeito piezoelétrico, que é um efeito que outro tipo de aparelho que o pessoal utiliza muito, que é o shockwave, faz. Né? Que é nada mais do que uma batidinha. Né? Ele faz isso aí, só que ele faz muito mais leve. O shockwave, eu falo shockwave é como se fosse um murro, né? É tipo isso, só que dando... Ele dá micropancadas, né? Que a gente sente na célula. E aí o tendão e o osso, eles têm uma característica muito importante. Eles têm uma molécula que chama integrina. E essa molécula, quando ela é vibrada, ela estimula a cicatrização, tanto no tendão quanto no osso. Por isso que a gente fala, cavalo que fez cirurgia ortopédica, ele não pode ficar parado, ele precisa de impacto. Porque o impacto faz o osso cicatrizar. O impacto faz o tendão cicatrizar mais rápido. Então, esses aparelhos, eles dão esse impacto, né? Em níveis diferentes, formas diferentes. Pô, bacana, interessante. Viu? Você vê, a gente vê, é muito comum e a gente não sabe pra que é, né? Não, e principalmente, assim, além da função, tem coisas que naturalmente a gente pensa que fez uma cirurgia, deixa quietinho lá, não mexe não. Aí você vê agora ela falando que o impacto faz gerar a cicatrização, né? Faz gerar algo. Sim, não só o impacto, né, que ajuda na cicatrização de osso, tendão, mas principalmente a movimentação. Porque quando você fala em movimentar o animal, você trabalha primeiro, que é uma coisa extremamente importante, que é o psicológico do animal. E aí você vê no ser humano a mesma coisa. Né? Quando a gente está estressado, a gente libera uma substância. E aí o cavalo é igual, que chama cortisol. O cortisol, que é um tipo de corticoide, ele retarda a cicatrização de qualquer estrutura do nosso corpo. Que informação preciosíssima essa. Então, trazendo o psicológico para o lugar, menos cortisol. Ou seja, um animal para cicatrizar, para sarar, precisa estar o mais relaxado possível, né? Eu costumo Sem falar, se né? estressar. Porque a gente no cavalo, às vezes, mulher, né? Eu falo para as veterinárias que ficam, não, porque o cavalinho, não sei o que lá, e fica naquela... Eu falei, fala técnico com o proprietário, tem esse papo técnico, que aí você consegue entrar no que você quer, né? Que é o cuidado com o cavalo, né? Que a gente precisa, né? Do bem-estar, que a gente fala do bem-estar. Desromantiza um pouco o bem-estar animal e traz ele para a parte técnica. Qual é a parte técnica? O cavalo que está tranquilo, que está sendo tratado da forma que ele merece ser tratado, ele cicatriza mais rápido. E é tudo que a gente, veterinário, quer, né? E o proprietário quer, menos tempo de hospital. Perfeito. Né? Então, só para ver se eu entendi, esse aparelhinho que nós botamos agora serve para relaxar a região. ele diminui a inflamação, ele acelera a cicatrização e ele também, quando é colocado no animal todo, né, que tem uma capa dele, ele libera lítio, então o cavalo relaxa. Muita gente até filma assim, o cavalo dormindo com a capa de campo eletromagnético. Tem cavalo que começa a espumar assim, de tão relaxado. Você deve usar essa capa, você só vive relaxado, velho. Eu vivo com Jesus, Jesus tira dá essa paz capa, pra véio. gente. Rapaz, tu soubesse que eu já fiz hoje, o dia todo. Mas eu tô aqui vivo, tá vendo? Tá vendo você? De noite, Firme e forte. firme e forte, na batalha. Eu acho que o pessoal que tá em casa agora, quando chegar no parque de exposições ou um CTE em algum lugar, vai ver esse aparelhinho e falar: agora eu sei o que é, que ele vai lembrar da doutora falando, doutora Márcia, agora eu sei o que é. E vai voltar no podcast pra poder lembrar. E vai clicar, e vai seguir, e vai assistir. Vai Conhecimento patrocinar a gente. Conhecimento é poder. Eu tô já pedindo patrocínio aos outros. Tem que pedir assim, entre linhas, né? Tu tá pedindo pra doutora Márcia o patrocínio? Quem sabe, né? A gente faz uma parceria aí. Aí. Doutora, tem outro aparelhinho, que é o do choque, aquele... Esse que eu falei. Shockwave. Você pensou, o Shockwave, que é aquele... É tipo um massageador, não sei explicar, mas vai aparecer Bota na aí, tela por aí. favor. Esse. Isso aí é um laser. É o laser. Ele emite uma luz laser, né? O laser é uma luz, na verdade. E aí esse aparelho, ele emite essa luz e aí ele também acelera... A principal função dele é acelerar a cicatrização. É um dos principais equipamentos que a gente utiliza para tratamento de ferida. Mas ele também tem ações em tendão, em articulação. E para ferimento aberto também, hein? Cicatrizando, serve? Principalmente porque o laser ele age massa. de uma forma superficial. Ele não atinge grandes profundidades, né? Não adianta você ficar pensando em colocar um laser para tratar uma musculatura muito profunda de um cavalo. Ele não chega. Então, é uma coisa extremamente importante. Primeiro, saber utilizar os aparelhos, saber como é que funciona, saber a física. Então, eu tive que estudar muita física para aprender a mexer nos aparelhos, para entender. E você falou uma coisa extremamente importante. Conhecimento é libertador. Né? O conhecimento, ele liberta porque ele consegue lhe proporcionar a fazer o tratamento da forma correta, né?
Porque não adianta eu estar ali pensando que o laser está chegando, não vai chegar. Mas ele serve principalmente para isso, para acelerar a cicatrização. O que é que o laser... Desculpa. O que é que o laser faz? Aí eu costumo comparar muito com fotossíntese, né? Porque fotossíntese todo mundo estudou na escola, não sei se alguns lembram, mas... Eu não lembro mais, não. A luz, na verdade, né? A planta ela sobrevive em função da luz. Porque sol. A planta ela tem uma célula que, ao estímulo da luz, ela produz energia. E o laser, ele faz isso. Ele dá energia para a mitocôndria, né? Para que essa energia... ela se transforma em o que a gente chama de ATP, que é o que dá energia para todo o nosso organismo funcionar, ele precisa de ATP. Então, o que é que o laser faz? Ele estimula, aumenta a produção de ATP naquele lugar. Então, assim, se a ferida está cicatrizando, ela vai cicatrizar se você não fizer nada na ferida. Se a gente não atrapalhar o processo de cicatrização, ela vai fechar no tempo dela. O que é que a gente faz? Vem com o laser ali e fala, ferida, fecha um pouquinho mais rápido, porque eu estou te dando mais energia para as células trabalharem de forma mais rápida. Então, ele faz isso. Bacana. Certo. Esses dois aparelhos são comuns, certo? Mas todos os veterinários têm acesso? Todo veterinário pode ter acesso a um aparelho de laser. Existem aparelhos de laser humanos que você pode utilizar também, mas o ideal é que você use equipamentos que são destinados à veterinária, né? Mas você pode utilizar um aparelho de laser que seja humano. Na verdade, o que você precisa é da luz na potência que você quer, na energia necessária. Existem hoje no mercado aparelhos muito... São caros? Na veterinária são muito caros os aparelhos. São importados? A maioria são importados, mas assim, a gente tem hoje linhas nacionais, né? E às vezes você tem um aparelho que tem uma potência muito alta e que você não precisa daquilo. E aí, mais uma vez, eu falo conhecimento, eu bato muito na tecla do conhecimento. Quando você tem o conhecimento ele faz até ele economizar dinheiro, porque às vezes você não precisa de um aparelho tão potente, tão caro, né? Se você tem o conhecimento e sabe que aquela luz, que é um pouquinho mais fraca, inclusive, é até melhor do que uma luz muito forte, porque se você dá energia demais para a pessoa correr, chega a hora que a pessoa estafa, né? E a célula é a mesma coisa. Se você dá energia demais para a célula, chega a hora que ela para. Cabas, vou lhe pedir, por favor, para você botar a câmera em PP. PP, você vai falar dos patrocinadores... Enquanto a doutora arruma, que ela está desconfortável com o fone de ouvido. O fone está caindo. Está caindo. Fala dos patrocinadores quando ela se arruma aí. Pronto. Esse podcast é um oferecimento de Aras ARJ, Potencializa Gestão em Agronegócio e o CBVET. Além de cobrar a tua aqui pela parte de apresentação, vou começar a cobrar tu pela parte de locução, que eu tô na voz de locutor azul aqui. Tá mudado. Agora pode tirar da minha cara feia, pode botar na doutora que tá tudo certo já. Já. Agora, você vai colocar outra imagem de aparelho? Não, já utilizamos. Uma pergunta, trazendo um pouco mais para a prática, né? Para a vivência da turma. Muitas vezes, feridas são problemas. Problemas no sentido de quem não tem acesso, de repente, a um hospital, quem não tem, muitas vezes, tanto conhecimento, a gente fica tentando fazer coisas que o coração manda ali para cicatrizar melhor, para fazer algo, e no final das contas pode estar até atrapalhando. E uma das feridas que eu vejo que tem maior dificuldade e maior incidência em cicatrizar são as abronemas, né? Eu queria falar um pouquinho desse assunto, se a gente puder introduzir o que seria uma abronema e qual a melhor forma de cicatrizar essa ferida e outras. Acho que seria uma parte bacana para a gente discutir. Bacana mesmo. Sim, sim. Aí já tem até uma coisa que eu sempre falo, assim, a abronema, ela não é ferida, ela é uma patologia, que é diferente, né? Uma coisa é uma ferida, que você tem uma lesão da pele que cortou, que o animal se machucou. E outra coisa é uma patologia. Então, a abronemose, na verdade, é uma patologia. O que é a patologia? É uma doença causada por larvas de mosca, né? Então, a gente não trata a abronema como ferida. A gente trata e tem terapia específica para matar o verme. A abronemose. De dentro para fora. E o que a gente sempre fala. Uma vez você conseguindo matar o abronema, você tem a cicatrização da ferida. Mas quando eu costumo muito falar, pessoal, quer trazer, eu quero trazer um animal que está com abronema, aí eu sei que você tem um setor de fisioterapia e reabilitação voltado para a ferida. Aí eu já costumo falar, a abronema não é ferida. A gente tem outra lesão, que não é muito comum, mas a gente tem aqui no Nordeste, que é pitiose, que é lugares muito alagados. Não é ferida, é patologia. Então, a gente trata a pitiose, a gente trata o abronema. Então, o abronema, lógico que se você tem uma ferida de abronema numa região
por exemplo, de articulação, boleto, jarrete, e você cicatriza esse animal parado, corre o risco desse animal não conseguir mais fazer uma flexão ou diminuir um pouco a flexão ou ter algum tipo de cicatrização que não foi legal ali, e isso dificultar um processo de marcha, um movimento. Então, a gente se preocupa, quando eu penso em cicatrização, a gente não pensa também só na ferida específica, a gente pensa no paciente também, dele voltar à atividade atlética que ele desenvolvia anteriormente. Condição física normal. Então, a gente movimenta muito esse animal, né? Quando a gente vai cicatrizar a ferida. A gente, ao contrário que pensa, deixa o animal parado na baia. Não, nunca. Nunca animal parado na baia para tratamento de nada, assim. Nem ortopedia, quando a gente tem fratura, tem que movimentar o mínimo que puder, que o cirurgião liberar. Eu já pergunto, Tinoco, eu já posso tirar aqui, já posso quanto? Me diga aí, porque aí eu preciso movimentar esse paciente. E ferida, principalmente. Eu já tive paciente que teve lacerações horríveis, assim, em região de jarrete, que se eu não fizesse o trabalho de estar flexionando esse cavalo todo dia, ia cicatrizar, ia ficar com o membro duro. Arame. Aí perde a função, né? É arame? Então, a maioria é arame. Arame. Então, dentro dessa linha, vamos separar, né? Pra gente voltar depois pra ferida. Vamos separar a patologia abronema, já que é um assunto que a turma pede muito. Sim. E tem muita dificuldade. E aí a gente volta depois para essa parte da ferida. Como é que a gente consegue tratar o abronema? Então, abronema é vermifugação, né? Você tem que vermifugar o paciente. E tem pomadas específicas que tem que ter um agente que mate ali. Então, geralmente é uma base de organofosforado, que é uma substância que vai matar o abronema. Tem cavalos que realmente têm uma dificuldade muito grande de você ter um controle. Talvez pelo uso excessivo de vermífugo, o animal já vai ficando resistente. Então, a troca de princípio ativo é importante. Eu tenho uma pergunta. A abronema, ela tem cura ou tem tratamento? Porque muitos animais que já tiveram abronemose voltam a ter. E cavalo tordilho, a gente costuma falar, geralmente são mais suscetíveis, né? Eles ficam mais tempo nessa recidiva. Por quê, doutora? Mas porque tem mosca, né? Não é que ele volta a desenvolver, porque tem mosca na região. Não, mas por que o cavalo tordilho é mais suscetível? Então, a pele clara do animal, ela fica mais suscetível a você ter a mosca ali em cima, né? O contato com a mosca, ela fica mais fácil, mas a pele, na verdade, é mais fina, é mais sensível. Então, você tem menos queratina na pele. Não sabia. No caso, a queratina, ela ajuda a cicatrizar. Inclusive, acho que cavalo tem pampa mais também? fotossensibilidade, né? Por isso que tem o câncer de pele, né? O tordilho. Isso se aplica também ao cavalo pampa, que tem muita pelagem branca? Sim, toda a parte branca do animal ela tem menos queratina. Então, a queratina ela faz parte do processo de cicatrização, né? Os queratinócitos fazem parte do processo de cicatrização. Tanto que aí, ao contrário, né? O cavalo que é de cor escura tem tendência a formar muito queloide, porque tem excesso de queratina. Então, tem essa parte da cicatrização. Doutora, por que o cavalo é tão difícil a cicatrização? Uma vez, um veterinário, eu não vou dizer o nome porque a senhora pode não concordar com o que ele falou, então fica mal. Mas ele me falou o seguinte, tem muito tempo isso, eu era pequeno, ele me falou assim, olha, o cavalo é como se fosse, o cavalo ele precisa de explosão. Então ele tem muita glicose, muita coisa, ele explicou de uma forma assim, a energia do cavalo para o cavalo ter explosão tudo. Então é como se fosse uma pessoa diabética, o processo de cicatrização. Eu não estou sabendo reproduzir como ele me explicou, mas ele explicou mais ou menos assim, que o cavalo demora muito de cicatrizar por conta disso, que é como se fosse uma pessoa que tem diabetes. Isso é verdade. E o porquê, se não for, por que demora tanto esse processo? Às vezes o animal corta no arame, eles são meses para ficar bom. Falando no bom baianês, você quer dizer que o cavalo tem carne remosa. Remosa, isso. O pessoal fala, né? Carne remosa. Faz sentido isso, que tem glicose no sangue, que é para essa explosão, que tá energia demais? Tem um sentido nisso, no que ele fala, porque são dois fatores extremamente importantes. Um é o estado nutricional do animal. Então, quando eu falo assim, traz um animal para o setor de fisioterapia e reabilitação, é uma coisa. Quando eu falo para o setor de ferida, não é muito diferente. Então, eu não trato ferida. Eu costumo falar, eu não trato ferida, eu não trato tendinite, eu não trato osteoartrite. Eu trato o cavalo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um exame clínico geral nesse animal e avaliar o estado nutricional desse animal. E aí, um dos exames que eu solicito é uma avaliação de eletrólitos. Então, eu vou ver quais os eletrólitos desse animal está requisitando. E geralmente, a gente precisa suplementar esses animais. Então, são animais, às vezes, que estão com uma alimentação, um estado nutricional que não é adequado. E exatamente isso, como um diabético.
Entendeu? Então, a gente tem doenças metabólicas em animais, muitos animais mal diagnosticados. Aquele cavalo que do nada tá bonito, gordo, assim, solto no pasto, dá uma laminite. Então, a gente tem problemas metabólicos em cavalo, a gente tem o estado nutricional, às vezes, desse animal, que dificulta a cicatrização. Animais mais velhos, justamente pela deficiência de muitos minerais, cicatrizam. Então, assim, faz sentido o que ele falou, né? Então, você tem animais que realmente têm um processo metabólico. E tem outro fator que é importante também, que retarda a cicatrização do cavalo. O cavalo, diferente do humano, ele tem uma fase inflamatória mais prolongada. E distal, né? Quando a gente fala distal, é mais próximo do casco do cavalo, a gente tem menos irrigação. Então, assim, note, cavalos que têm lesões mais proximais, né? Que a gente fala de garupa, regiões que têm musculatura muito desenvolvida, que tem muito vaso sanguíneo, eles cicatrizam muito rápido, porque você tem muito oxigênio ali, você tem muito vaso sanguíneo, e aquilo ali acelera a cicatrização. Massa. Quando é lá embaixo, você não tem muito sangue. Então, a falta de vascularização também retarda o processo de cicatrização. Então, você tem regiões mais distais, você tem um atraso no processo de cicatrização, é a região menos vascularizada, você tem um problema metabólico, às vezes, do paciente, que aí você precisa estudar e ver cada paciente individualmente o que é que ele precisa para cicatrizar mais rápido, né? E tem doenças metabólicas. Massa. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que essa pergunta todo mundo que está em casa queria fazer para você. Em nome da Delta Vet. Você tá um patrocinador retado hoje. Tem que puxar a sardinha, né? Vá, pra quem tá sustentando a gente. Pergunte. Doutora, eu acho que é mais comum um corte, um ferimento de um animal. O animal está mais suscetível a isso do que uma lesão. O que fazer em caso de feridas para melhorar a cicatrização e o que não deve ser feito? O que deve ser feito, ó, isso aqui faz assim, os passos são esses, que vai sarar mais rápido, ou no... E o que não faça isso de jeito nenhum, porque isso isso é um erro muito comum, às vezes, que a senhora vê e que acontece, que o pessoal erra e que demora mais ainda. O que acontece? A gente negligencia muito a ferida, porque todo mundo, a gente ouve muito, né? A ferida vai fechar. E, de fato, ela vai fechar no tempo do paciente. E quando a gente fala de atleta, o que é que a gente quer? Que cicatrize o mais rápido possível. Porque quantos atletas deixam de treinar por causa de ferida? Parou porque está ferido. Ou deixam de fazer uma prova porque feriu. Então, quando a gente pensa em tratamento de ferida, a gente está pensando no retorno mais rápido e também são animais que são comercializados, que a gente precisa de uma cicatrização bonita, né? A gente pensa também, eu quero uma cicatriz bonita, eu não vou querer uma cicatriz hipertrófica, um queloide naquele animal que vai ser vendido, né? Então, eu preciso que esse animal esteja com uma estética boa. Então, quando a gente pensa em tratamento de ferida na clínica do rancho, a gente pensa nisso. Então, existem substâncias, na verdade, a maioria das substâncias que a gente utiliza, ela causa algum retardo no processo de cicatrização. E a gente fala, né? Não é que não vai utilizar, porque às vezes a pessoa, o veterinário que está ali, ou o tratador, o treinador, ele só tem aquilo ali. E entre não usar nada e aquilo ali infeccionar, que é muito pior, vai se utilizar aquilo, né? Mas a gente sabe hoje que corticoide, por exemplo, tem substâncias à base de corticoide. Corticoide, eu falei aqui, né? O endógeno, assim como o corticoide que a gente coloca na ferida, ele retarda o processo de cicatrização. Por que às vezes a gente utiliza o corticoide na ferida? Porque a ferida, o cavalo também tem essa característica. Ele tem uma fase proliferativa muito exuberante. Ele faz aquele tecido de granulação exuberante. E aí, o que a gente faz? A gente coloca o corticoide ali para diminuir aquele tecido de granulação. O que a gente está fazendo? A gente está retardando a cicatrização para que ela se organize e feche. Só que quando você faz um corticoide na ferida, a possibilidade de aquilo ali formar um queloide futuramente, você não ter uma cicatrização bacana, de ter uma ferida fechada de forma não bacana, é muito grande. Então, assim, a gente contraindica corticoide em ferida. Mas eu estou com tecido de granulação exuberante aqui, não tenho mais o que fazer, vou fazer o corticoide. Ok, você pode fazer, mas você tem que ter consciência de que aquilo ali vai lhe causar um problema, que aquilo ali vai lhe retardar o processo de cicatrização. O que seria o corticoide? Uma medicação, assim, de nome comercial? A gente tem... Pode falar os nomes, mas, assim, a dexametasona, que a gente tem algumas marcas aí, não sei o que pode falar, mas
Mas é a dexametasona, que o pessoal utiliza, às vezes, para um cavalo que machucou, dá logo um corticoide. Ele é um anti-inflamatório, esteroidal. Entendi. É um tipo de anti-inflamatório. Doutora, Rapidinho, Pepe. nesse assunto aí, esse assunto é muito bom. Eu ia fazer uma pergunta rápida. Deve ser a mesma. O prata, Parecida. no interior, vários lugares que não tem acesso, eu particularmente já fiz muito. Cavalo cortou, cavalo feriu, joga o prata para não dar bicheira. E o prata sara, o prata cicatriza. Qual é o efeito do prata? Se deve ou não usar em ferida? A prata é muito utilizada. Eu fiz muito curso com um enfermeiro, né, que chama estomatoterapeuta, para tratamento de ferida, que hoje que eles são como se fosse o fisioterapeuta humano para fisioterapia, né? O enfermeiro ele tá para o tratamento de ferida. Que a prata já é a evolução do iodo e do... Não, a prata, na verdade, ele é um antimicrobiano. Então, o fisioterapeuta, o estomatoterapeuta, o enfermeiro que trata a ferida, eles utilizam muito a prata. E é, de fato, um bom antimicrobiano. Então, ela tem essa ação. O problema dessa apresentação que a gente utiliza em spray é que, se você faz um spray... Já botou um desodorante muito perto em spray? Uhum. Lesiona, né, a gente? Imagina aquilo ali numa ferida. Então, assim, tem que ter uma distância correta para você utilizar e aquela impregnação ali daquela substância depois você não consegue remover aquilo ali para limpar, para você ter uma correta higienização, né? Então, assim, não seria o ideal. Mas eu falo, existe o mundo ideal, né? O mundo maravilhoso e o mundo que, assim, só tem um prata. Que o recurso que o cara tem, às vezes, é esse, não na e assim, roça. é o que eu falo. Não é que às vezes eu falo assim, isso aqui retarda a cicatrização. Aí as pessoas falam, não pode usar. Eu falei, não, gente. Entre isso aí, você deixar um abronema, essa ferida virar um abronema, essa ferida infeccionar... Virar uma bicheira. Vai o prata. É o melhor, é o ideal para o animal? Não é, mas é o que tem para fazer. Então, vai isso. Eu tenho uma pergunta aqui. Que eu acho que ela vai rir demais, ó. Desde que eu sou moleque, eu vejo o que eu chamo de gás. Gás, querosene, que eles chamam de gás, pinho-sol, óleo diesel e gasolina. Quem cria cavalo sabe, quem é da roça, quem cria cavalo sabe que isso aí usam muito em ferida, em tudo que você imaginar. Ou já se usou? Ou já se usou, não. Usa ainda. Usa porque eu vejo lá. Usam muito. Muito. É mito, é verdade, não serve pra nada. Porque pra mim não serve pra nada. O pinhão-sol ainda vai, um fungo, um negócio ali, deve ter um bactericida ali que salva. Mas o resto, serve ou não serve? É porque mata tudo. Mata inclusive a ferida. Inclusive o bicho. Até o cavalo ia falar isso. É que eu falo assim, a ferida, ela vai fechar. Ela vai fechar. Tem ferida crônica que realmente não fecha, mas a maioria das feridas, elas vão fechar. Agora aqui, uma ferida que você fecharia, sei lá, em 15 dias, você passa 2 meses fechando, passando esse monte de coisa. Já vi couro de sapo. De 15 anos a gente também ouve couro história. Couro de cururu. Eu já vi tirar o couro do sapo vivo. Exatamente. Velho, eu já vi na roça. Pra botar na ferida do cavalo? Ferida de abronema. Abronema e espinho de mandacaru, que diz que puxa o espinho. Tem muita coisa. Que roça que tu morava, Pepe? É porque você não é de roça, é a minha cidade, meu amigo. É verdade, é verdade. Tô criado no Playlândia, no interior, sou menino de cidade. É brincadeira. Mas tem muita coisa. E aí o que acontece? É uma coisa que aí a gente fala aqui no meio veterinário, né? Que muita gente chega pra mim e fala assim, doutora, mas eu utilizei isso aí que você tá falando e a ferida fechou. Aí vem a parte científica, né? Eu sou muito da medicina baseada em evidência. Eu gosto de estudar a parte né, dos trabalhos científicos, que é que de fato funciona, né? Porque uma coisa é a minha experiência no campo e outra coisa é o que de fato funciona. Perfeito. Né? Então, a gente precisa ter um experimento controlado para a gente dizer, de fato, olha, isso aqui funciona. Eu não posso falar a minha experiência. Na minha experiência, isso aqui funciona. A minha experiência não é trabalho científico. Tem muita gente que usa isso ainda. Porque a minha experiência... Então, assim, às vezes, se você não colocasse nada, cicatrizaria... Cararia também igual, ou melhor. Ou melhor. Então, assim, eu trago muito esse questionamento, né? Eu dou muita palestra, eu faço curso de ferida. Eu trago muito esse questionamento a minha experiência. Porque eu tenho a minha experiência, assim, sua experiência é baseada em quê? Comparado com o quê? Com a sua própria experiência, né? Então, a gente tem essa fala, assim, de cuidado com essa... Eu tenho muito cuidado de falar assim, na minha experiência. Não que experiência não conte, experiência... Mas devemos abortar isso, né? Esses métodos. Tem que ter cuidado. Quando você vai falar... Não use querosene, não use gasolina. E o sol funciona? O que eu costumo falar? No fungo? Você se imagina fazendo isso numa ferida na sua pele, por que você vai fazer no cavalo? Pois é. Boa, doutora.
Boa. O que você vai fazer? Eu sempre falo para os estagiários lá, quando falam assim, faz antisepsia, né? Limpeza do lugar para colocar um catéter. Aí fala assim, tá bom. Aí eu costumo falar assim, se fosse você no hospital, estaria bom? Ah, não, eu vou fazer melhor. E eu acho que o pensamento tem que ser esse, né? Pô, eu me pus a abrir um hospital, a trabalhar com veterinária, trabalho com atletas de altíssima performance, né? Que tem um valor zootécnico altíssimo, onde o proprietário confiou em mim para fazer um tratamento no cavalo dele, levou o cavalo dele, deixou o cavalo... É uma responsabilidade absurda. Às vezes eu olho lá para as bases e falo, meu Deus do céu, que responsabilidade. E aí eu vou passar óleo na ferida, vou botar açúcar na ferida, diesel, né? Então, assim, não que não possa utilizar, mas, né? Doutora, não deve. A doutora falou do açúcar aí, porque aí, ó. Eu já vi o rapaz, o animal, está com o olho inflamado, muito inflamado. O rapaz pegou açúcar, jogou na boca e abriu o olho assim, cuspiu no... Rapaz, quando ele cuspiu, eu só vi as bactérias assim, caindo no olho, porque a boca, milhões de bactérias. Imagine o nível, a contaminação que foi feita. E o pessoal faz, às vezes, sara, às vezes não. E aí, quando sara, acha que foi isso. O problema é esse. É que você imagina... Isso não acontece, doutora, da açúcar, de cuspir? E imagina a gente com tem um bocado de gente olhando, lembrando disso aí, que fazem. Eu falo, gente, imagina quando entra um cisco no olho da gente. É um incômodo que não é um cisco dentro do olho da gente. Imagina aquele granulado. Aí você vai pedir para seu irmão cuspir açúcar no seu olho. Nossa. Não existe. Não é, você falando essas atrocidades aí, eu lembrei de mais umas duas que você esqueceu de citar. Formol no casco, para poder endurecer. E Coca-Cola pelo reto do cavalo, para poder tirar a cólica. Pelo amor de Deus, bicho. Essa vocês nunca ouviram, não? Muito. O formol, na verdade, hoje, né, o pessoal utiliza muito quando quer ressecar o casco, tudo, mas a gente sabe que casco tem que hidratar. É igual a ferida. Ferida tem muito. Você fala, nossa, doutora, a ferida tá sequinha. Aí eu falei, então a gente precisa hidratar, porque ferida seca, ela demora a cicatrizar. A ferida, ela quanto mais água, mais bonita, mais hidratada, mais rápido ela fecha, porque tem uma energia ali, né? E a energia, ela passa mais rápido pela água. Então, quando você tem a ferida com água, ela fecha mais rápido. A gente utiliza aparelhos que produzem que imitam essa energia, potencializam essa energia, como se fosse uma pilha. Né? A gente faz a ferida de uma pilha e aí ela fecha mais rápido. A gente utiliza a fisioterapia nisso. Então, tem que entender da fisiologia do animal, tem que entender da física, para a gente potencializar. A gente fechar a ferida mais rápido, que é o que a gente quer, né? Pô, eu tô com o cavalo, tava à prova, feriu, machucou. Eu tô no Aras agora, que a gente dá assistência, o animal machucou e ia correr. Fala, poxa, tem que fechar o mais rápido possível. É um animal importante, não pode ficar cicatriz feia. Então, a gente não pode negligenciar uma ferida, uma simples ferida, né? E se for em regiões articulares, regiões de movimento, que a gente precisa de ter movimentação no cavalo, a gente não pode cicatrizar esse animal parado de jeito nenhum. E aí entra a parte de reabilitação. Bacana. País bacana. Agora a Coca-Cola pode botar ou não, doutor? Não. Você dá pergunta de novo, bicho. Existe um trabalho, tem um trabalho, inclusive, que fizeram, um trabalho científico que fizeram, não lembro qual foi, dos Estados Unidos, onde foi, falando sobre a Coca-Cola e, tipo assim, não era nem Coca-Cola, era Pepsi. E com resultados satisfatórios, não pelo reto, mas assim, pela sonda, né? Fizeram um trabalho com um resultado satisfatório? Com resultado satisfatório. Aí agora que a turma vai usar mesmo. Pessoal, não faça não. Mas aí, eu acho um risco. Eu falei, gente, como que a pessoa faz um trabalho desse? Porque assim, a gente tem tanta coisa para tratar. Por que vai... Tem tantos outros métodos. Por que vai, né? Mas assim, uma fala da própria doutora. E a gente também já ouviu outros aqui de outros profissionais. Muitas vezes, a gente sabe que o cavalo é paixão. Sim. E o cavalo hoje, ele está presente e eu acredito que em quase 100% das famílias que estão ao nosso redor. Muitas vezes tem gente que cria o cavalo pela paixão e que não tem condição financeira de criar o cavalo. Às vezes é uma pessoa que luta para ver aquele sonho dele. Então, assim, o cavalo... Eu tive uma experiência que um cavalo de um tio meu teve uma cólica igna escrotal. A gente já falou sobre isso aqui. Uma cólica que gastou... Não, pô. Ele foi para o hospital. E dentro do hospital você gastou uma média de 20 mil reais. Ou será que uma pessoa que usa Coca-Cola, que recorreu a esse recurso para salvar a vida do animal de estimação dela, será que ela teria condição? Então, eu acho que foi o que a doutora falou. Sim. Não é o ideal.
Mas muitas vezes, quando você tá ali no sufoco, você não tem condições, é o que você tenta para salvar a vida, né? Ali, né? E a gente tem que ter cuidado muito. Eu falo muito. Nossa, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente aponta o nosso dedo. Porque, assim, às vezes, a paixão, é o que você falou, é paixão, né? E eu falo muito, assim, tem muita gente que fala, porque treinador tal, porque não sei o quê, porque o proprietário fez isso. Eu falei, gente, ele fez porque ele estava querendo o melhor. Ele não fez porque ele estava querendo maltratar. Ele fez porque ele achou que aquilo ali ia salvar, entendeu? É imprudente, mas às vezes é o que a gente faz. E a gente faz muito isso, né, na nossa vida, assim, em outros segmentos, não na veterinária, mas em outros segmentos. A gente tenta fazer da melhor forma possível e acaba errando. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento. E você falou, é importante. Mas a gente tá aqui nessa mesa com a senhora aqui justamente para ensinar a turma a fazer o certo. Não, pelo amor de Deus, então não use Coca-Cola, isso, não usa Pepsi. Mas depois dizer, eu não ouvi garupa lá dizendo que faz. Que... Pelo amor de Deus, liga para a doutora Márcia, manda seu animal urgente para a clínica do rancho, que lá... Fala lá. O método mais eficiente para salvar seu animal. Você liga, você dá o nome de Davi Neto 4x4 para não botar na conta dele. Aí tá tudo você vai ser cobrado, meu filho. Que tem nota minha lá sem pagar, deve ter. Aí, hoje uma coisa interessante, assim, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de fisioterapia e reabilitação em cavalo num centro de treinamento lá. E eu trouxe uma técnica que foi uma veterinária brasileira que desenvolveu essa técnica. Ela tem uma história até legal, né? Teve um tornado lá na região próxima de Oklahoma. E destruiu um monte de casa, muita gente morreu e tinha muito cavalo machucado. E ela já trabalhava com fisioterapia, já trabalhava com ferida, já usava laser para tratamento de ferida. E ela desenvolveu uma técnica, que ela chama de técnica dos 3 L's, que utiliza o laser e uma pomada à base de mel, que é um mel de manuka. É um mel que é originário da Nova Zelândia. Só produz lá a abelha de lá com a flor de lá que dá esse mel, que ele acelera a cicatrização e não existe nenhuma bactéria hoje que seja resistente a um componente desse mel, que chama fator único de manuka, que é um metilglioxal. É um componente que tem nesse mel. Incrível. E ela descobriu isso quando ela foi numa clínica, lá a Clínica Mayo, uma clínica conhecida nos Estados Unidos. Ela foi na clínica e ela viu esse monte de pomada lá de mel. Ela falou, nossa, isso aqui usa para quê? Aí eles falaram, a gente usa essa pomada para cicatrizar diabético, que é difícil de cicatrização. E ela pegou essa pomada e fez um protocolo. Aí ela foi pesquisar. Ela faz limpeza de baixa fricção, porque a gente não pode esfregar, é uma coisa importante também, não pode esfregar a ferida demais. Quando você esfrega, você está lesionando a ferida, retardando o processo de cicatrização, então sempre lavar a ferida com soro, o mínimo de fricção possível. Então ela desenvolveu essa técnica, que é limpeza de baixa fricção, que é o primeiro L, né, que lá em inglês é low friction. O segundo L, que é o laser, depois ela faz a aplicação de laser e coloca essa pomada. E aí eu trouxe essa técnica para cá, porque o que é que eu achei? Primeiro, porque o mel ele cicatriza muito rápido e esse mel, por ter esse componente, eu consigo deixar uma bandagem fechada por mais tempo. E isso para aras é ótimo. Eu uso muito no aras onde a gente dá assistência, que a gente tem um veterinário lá que mora lá nesse aras. A gente usa muito esse mel porque aí você não precisa estar fazendo curativo todo dia. Ao contrário da maioria das pomadas, a gente precisa trocar, porque aquela pomada ela tem um vencimento ali dentro da ferida. Depois de um tempo, ela começa a degenerar e é pior. Então, você tem que fazer a troca do curativo. E o mel, eu consigo, dependendo do tamanho da ferida, eu consigo deixar fechado 5 dias de forma segura. Caramba! Então, você usa muito menos curativo, a cicatrização fica maravilhosa, espetacular, e você tem e acelera muito. E é muito mais natural, né? Muito mais natural. Rapaz, aí você vê a junção da natureza, que é perfeita, com a tecnologia em descobrir o que a natureza já tinha para oferecer. Aí tem gente que fala assim, posso tacar mel em ferida? Fala, não pode botar mel na ferida, para vocês não começarem a colocar mel na ferida por aí, não pode. Daqui a pouco tá acabando o mel do interior todo. O mel ele é um excelente cicatrizante, mas ele contém esporos. Então, você pode estar levando uma infecção fúngica para a ferida. Esse mel específico que a gente traz, inclusive aqui no Brasil não vende, gente, eu importo ele. Ele é esterilizado por raio gama. Então, é uma pomada estéril mesmo, um produto humano, na verdade. Muito então, caro, doutora? É caro. Mas, assim, eu falo o que é caro. A conta eu sempre faço proprietária. A conta é o seguinte, caro é tempo de internamento do cavalo, é cavalo parado. Isso é caro. Então, quanto mais tempo o cavalo passar na clínica, mais caro fica. E quanto mais tempo o seu cavalo ficar parado, você perde condicionamento, você vai ter um custo maior. Então, às vezes, é melhor você pegar um produto que tem um valor agregado maior e cicatrizar mais rápido. Sempre eu faço a conta para o proprietário, fica muito mais barato tratar com o mel. Apesar dele ser mais caro. Perfeito. Fica muito mais barato. Entendi. E esse tempo que ela falou que pode ficar fechado um curativo, porque, por exemplo, eu sou apaixonado e faço o máximo que eu posso, mas eu sou um cara meio desastrado. Se ela mandar fazer um curativo na ferida, acho que vai ficar um negócio
meio troncho. Então, assim, vamos dizer pra você que não pode estar todo dia no Aras, mas de repente é um Aras que é rota. 5 dias já dá tempo de você ir e você voltar lá, o veterinário voltar. Eu acho bacana. Não... Uma informação importante que você deu também foi sobre a limpeza. Lá em casa já havia muitas vezes falar, não, tem que limpar mesmo. E eu vou ficar mais atento a isso, porque às vezes acaba limpando. Você disse que pode limpar, identificar o tecido e ferir mais ainda e retardar. Então tem que limpar mais de uma maneira. Mas como a gente limpa o nosso, né? Mas no caso de queimadura, por exemplo, que tem aquela questão de pólvora que tá ali, precisa limpar. Pronto, você precisa fazer um debridamento que a gente chama de debridamento autolítico. O mel, ele faz isso. E tem outras substâncias também que faz o debridamento que a gente chama de autolítico. O que é que ele faz? O açúcar faz isso. Qualquer solução hipersaturada, ela puxa a água de dentro da ferida para fora. Quando ela faz essa remoção da água de dentro da ferida para fora, ela carrega tudo isso. Toda a sujidade. Então, quando você tira o curativo, aquilo ali sai. Então, tem substâncias hoje no mercado, né? O mel, ele faz isso. O açúcar, ele faz. Eu não uso açúcar porque não é um produto estéril, entendeu? Eu não vou colocar uma coisa que não é limpa na ferida. Mas tem substâncias hoje no mercado que faz esse debridamento autolítico. Então, você não precisa, no primeiro momento, ali fazer uma limpeza rasgando tudo. Não. Eu tenho uma ferida eu falo uma ferida clássica, que chegou lá na clínica uma vez. A gente sentiu o odor da ferida, assim, tipo, 100 metros de distância, muito, muito infeccionada. E aí, cheio de tecido necrótico. E a gente, o veterinário, né? Eu também já fiz muito, já esfregava muito. A gente falava assim, esfrega porque sangue é vida, tem que sangrar a ferida. Um absurdo, né? Quando a gente começa a estudar e se especializar na área, a gente fala, nossa, que absurdo que eu fazia. Então, a ferida toda necrótica. Aí, tava o Edinho, o Tinoco lá, e falou assim, vai, pega o bisturi, corta, tira isso aí. Eu falei, não faz nada. Só coloca o mel e fecha. Mel normal ou é esse mel? Esse mel, né? Aí eu fiz, coloca o mel e fecha. Aí eu falei assim, não vai tirar, né? Eu falei, não vai tirar, deixa isso aí. Porque o que acontece? Quando eu esfrego, eu tô tirando o tecido necrótico, que a intenção do esfregar é tirar esse tecido necrótico, a fibrina que tá ali formada. Mas aí eu não seleciono o que é bom e o que é ruim. Aí a célula dá tanto trabalho para se formar e você vai lá e mata ela de novo, né? E aí você retarda o processo. E aí quando tirou no outro dia, não tinha mais odor. Eu não entrei com nenhum outro tipo de antibiótico, só o mel mesmo. Ele matou. A gente tinha até feito um que a gente chama SWAB para isolar qual era a bactéria. Era uma bactéria, assim, tipo, multiresistente. Então, o mel, ele matou a bactéria. E aí, quando tirei a bandagem, veio todo o tecido necrótico na bandagem. Saiu tudo. E a ferida ficou linda, assim, limpa. Eles não acreditavam, assim. De um dia pro outro. Esse mel é milagroso. É o mel dos deuses. Esse mel não encontra, não, né? Então, acha fora, né? Tem que importar. Mas, por exemplo, para comprar com vocês vendem ou vocês só utilizam no tratamento? Eu tô doida, quero comprar agora. Quando eu consigo, eu não consigo, porque a gente usa muito para tratamento. Entendi. E para fazer importação é difícil. Não tem. Hoje tem, assim, alguns veterinários que vendem aqui, mas vende bem mais caro, né? Geralmente, eu compro fora, aproveito quando alguém tá vindo, eu trago e utilizo. Mas perfeito, né? Um mel que soluciona o ferimento. A natureza é perfeita, né? E aí você agrega junto com o laser, né? Que acelera a cicatrização muito, você potencializa assim. Soma o natural com a tecnologia. Com a tecnologia. E aí vai embora. A cicatriza muito rápido, assim. Por isso a gente tem tido resultados tão bons. Além de você ter uma cicatrização uniforme. Então, você fecha a ferida fica bonita, você fica com a menor cicatriz. Tem paciente que quase não fica com cicatriz. E a gente usa umas técnicas também que faz o pelo crescer por cima da cicatriz, assim, que depois você não consegue nem ver a cicatriz do animal. Então, assim, é um trabalho. Entendi. Eu queria puxar um pouquinho para a fisioterapia. Queria saber... Você tem alguma pergunta, Pepe, sobre ferimento? À vontade. Eu queria saber se é mito ou verdade que a fisioterapia para animais em reprodução é importante. Isso existe? É importante realmente? Extremamente importante. Extremamente importante. Nesse curso que eu fiz lá nos Estados Unidos, eles abordam um módulo só de reprodução. Para fisioterapia é um campo abertíssimo para o veterinário trabalhar e quem tem aras e estação de monta. Que faz estação de monta, né, nos seus aras é extremamente importante. Quantos animais têm dificuldade de ser coletados porque eles sentem dor na garupa? Porque são coletados em manequim. Né? Então, tem muitos lugares que trabalham com manequim. O que é que acontece? Aí a gente tem que entender de comportamento animal, sempre. Sempre que a gente vai tratar um paciente, a gente tem que entender, primeiro, do esporte que ele trata, né? Como é, e o comportamento. Como era esse animal na natureza? O normal do cavalo é o quê? Ele cobre a égua e ele dá para trás, ele sai da égua? Não. Geralmente a égua sai. E ele desce. Ele não faz aquele movimento com a garupa
para recuar. Esse movimento para o cavalo não é um movimento natural dele. Então, muitos cavalos começam a desenvolver lesões ali nos músculos, né, do posterior, por conta desse movimento que faz rotineiramente. E às vezes o cavalo não quer subir mais no manequim, ou às vezes o cavalo está com dor em outras estruturas, não quer subir. Aí sobe, dói, desce, fica aquele trabalho. Aí dói, estressa, libera Cortisol. O sêmen não sai bem no dia, a qualidade cai. Então interfere muito. Você tem um fisioterapeuta para você deixar o animal relaxado, para você fazer uma coleta de forma adequada, e tratar essas lesões, deixar o animal sem dor para coletar, gente, é extremamente importante. As pessoas ainda não... Acho que nem muitos veterinários ainda não acordaram, porque é um campo abertíssimo, e o proprietário ele tem que abrir o olho para isso, porque faz uma diferença absurda, né? Aumenta a produtividade do animal, né? Muito, muito. Rapaz, doutora, a senhora é uma máxima que o conhecimento é o poder. Não. É libertador. Como é o negócio aí? Não, ela representa... Você decorou hoje aqui? Não, ela... Você ficou esperando o momento para falar. Rapaz, ela representa o conhecimento. Não, mas diga, é a máxima... Do que o conhecimento é poder. Acerta, pô. Hoje eu tô treinado. Mas imagine, que informação simples, mas complexa ao mesmo tempo. Que na natureza o cavalo, ele cruza... Mas ele não sai de costa, ele não sai de ré. A égua sai. No manequim, o manequim tá lá parado. Como é que você vai puxar o manequim? Não tem como. Então, gera lesões. Uma lesão dessa, um estresse que ele vem a passar, gera cortisol que pode diminuir a qualidade do sêmen. Aí chega a paleta ruim na sua casa. Você não sabe por que foi. Produtividade. A empresa diminui o faturamento. E o tempo de coleta? Às vezes o animal sobe no manequim, aí desce. Aí sobe, não ejacula, desce, porque tá com dor. Interessantíssimo. Perde tempo pra caramba. Quando você pensa em fisioterapia, você começar a pensar em comportamento animal, em deixar esse animal relaxado. Aí você vai também, quando você entra no mundo de égua também, de receptora, aí você mergulha num mundo assim que você fala, nossa, por quê, né? A receptora sempre é a mais mal cuidada e é ela que está gestando o dos produto. Mais caros. O embrião caro. Ela que come mais mal. Pra estar no melhor pasto, velho. Exatamente. Só se ela estiver vazia. Então, tem umas coisas assim que a gente parada, aí você tem que segura. Mas eu falo, é o trabalho de formiguinha. A gente não pode falar assim, não vai mudar, não sei o quê. Não, a gente está aqui para isso. Para mudar. Trabalho de formiguinha, né? Eu vou fazendo aqui, vou passando para os meus colegas que vão vir no futuro. E a gente tem uma crescente, há 15 anos atrás, ninguém levava cavalo para operar. Eu atendia cavalo a campo para fazer de cólica, para trazer para a clínica para operar, porque se operar não vai servir mais. Então, assim, já mudou muito. De 15 anos para cá já mudou muito a medicina veterinária, já evoluiu muito. E eu acho que a função da gente como veterinário, né, esse trabalho que vocês fazem aí às vezes o criador ele não tem o conhecimento, às vezes não tem, né? O cara é engenheiro, ele não está pensando naquilo, como a gente não pensa, né, na nossa casa, quando a gente vai pensar em obra, a gente não é da nossa função. Verdade. Então, o conhecimento ele liberta, às vezes o cara fala, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca parei para pensar nisso. Não é porque o cara não quer fazer, ou porque não... Falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento apenas, e a função da gente é levar esse conhecimento, né? Esse trabalho de vocês tá de parabéns. Bacana. Obrigado. Eu tenho outra... Obrigado, doutor. Eu tenho outra... Quer falar alguma coisa? Não Tô acelerado aqui. Eu tô olhando minhas Fique à vontade, meu patrão. anotações. A doutora tá falando, tá vindo ideia aqui, eu tô anotando. Fisioterapia funcional. Tem a funcional e tem outros métodos também. Mas o que é a fisioterapia funcional? Então, a gente entra muito na parte de reabilitação, né? Por exemplo, vamos ver um cavalo que tem lesão, a gente trata essa lesão e depois a gente tem que voltar ele para o esporte. E aí a gente vai entrar na parte funcional. Hoje eu gostaria muito de utilizar a eletroterapia, né? Que é aqueles aparelhinhos que você vê que dá choque no animal. Em humanos, hoje você utiliza isso para reabilitar o paciente de forma... a fisioterapia funcional, né? Que a gente chama de o FEIS, né? A sigla é FEIS. Que na hora que o ser humano, né, a pessoa está fazendo o exercício, ele dá a contração, ele faz a contração acontecer. E aquilo ali fortalece mais a musculatura, mais rápida. Entendi. No cavalo eu não consigo fazer isso. Eu estudei 1000 formas de fazer isso no cavalo. Não sei porque ele vai mexer ali na hora que eu vou dar o choque para fazer a contração, ele já está no outro movimento, eu não consigo. Mas hoje eu consigo fazer isso, por exemplo, o cavalo está com atrofia na musculatura, né? E eu preciso melhorar, por exemplo, o cavalo está com uma lesão no tendão lá embaixo, mas o tendão ele vem lá de cima do músculo. Né? Então, se eu fortalecer, se eu cicatrizar o tendão e não fortalecer a musculatura, a probabilidade dele lesionar
acontece de novo. Então, eu tenho que fortalecer a musculatura. Ele está atrofiado, o músculo está fraco. Então, eu consigo hoje fazer uma fisioterapia funcional ali naquele músculo isolado. Colocar ele para contrair e aí ele vai fazendo a hipertrofia. É como se a pessoa estivesse parada aqui, a gente coloca aqui e a pessoa começa a movimentar o braço, que eu dou choque para levantar o braço. Então, eu estou trabalhando meu bíceps aqui. E aí, o bíceps vai ficar mais fortalecido. É o ideal? Não, o ideal é que ele estivesse fazendo isso com o movimento. Eu achava que era isso. Aí, além disso, né, dessa parte de fortalecimento muscular, tem a parte da cabeça do cavalo, que é você fazer trabalhos proprioceptivos, né, que a gente coloca o cavalo para mudar de solo, a gente coloca o cavalo para subir passar por alguns obstáculos, fazer curvas. Então, cavalos que têm problemas de coluna, né, que têm dificuldade de lateralizar a cabeça, a gente faz alguns trabalhos para que ele faça esse movimento, para que ele venha fazendo esse movimento enquanto eu estou tratando, né, a lesão. Ou depois de tratar a lesão, a gente vai fazendo fortalecimento dessas estruturas. Então, tem muito essa parte funcional, né, que você fazer ele retornar à atividade atlética dele e fortalecer aquela estrutura que ele tem dificuldade. Perfeito. Bacana. Que aula. Não, fiquei aqui. Eu tava viajando. Eu tinha aqui 3 pensando. perguntas para fazer, só que eu tava tão acompanhando o pensamento do que ela tava falando aí que eu viajei. Doutora, enquanto você não... Lembrou? Não, fale. E todos esses tratamentos que a gente tem falado, a senhora considera como baixo, médio ou alto custo? Olha, lá na clínica hoje, o que a gente faz? Eu não cobro o aparelho, né? Porque tem gente que fala assim, sessão de laser, sessão de... A gente cobra a sessão de fisioterapia. E eu falo, é muito barato pelo trabalho que a gente faz. Mas como eu entendo, né, que a gente... Primeiro que o proprietário ele precisa conhecer o meu trabalho, né? Então, assim... E outra coisa, quando vai para a clínica, existe outro custo, né? Que é o custo com a patologia. Aceita reembolso do plano? Pois é, devia existir, né, plano? Seria muito bom. Não tem. Mas o que é que eu conto, né? Qual o custo? É o seu animal parado? Né? Você investe tanto ali, investiu desde o embrião. Aí alimentação, tempo. Aí chega lá no atleta. Aí tem que fazer essa conta, né? É uma conta muito particular. Eu não entro muito nisso, né? Eu falo assim, o que eu consigo fazer é isso aqui. E aí, quando você vai botar na ponta do lápis, não é. Quando você compara com o humano, não é. Então, hoje eu faço... a gente tem pacote de fisioterapia. Eu cobro por dia. E aí, eu vou fazer o que o animal precisa. Porque aí eu não me limito. Eu vou fazer... Eu fico limitada quando a gente cobra desse jeito. Então, a gente cobra a sessão de fisioterapia e eu vou fazer no animal o que ele precisa. Certo. Então, tem paciente, às vezes, que eu mexo até 6 horas, 8 horas por dia. Às vezes, não muito. Às vezes, estressa muito o animal. A fisioterapia é cansativa. 6 horas, né? Tem animal que faz 6 horas, porque a gente vai botar para caminhar esse animal. O campo eletromagnético, menos de 1 hora, a gente sabe que não tem eficiência. Então, tem animal que fica 2, 3 horas no campo eletromagnético. Fica lá na baia com a caneleira lá, comendo... Fica tranquilo, porque a fisioterapia, na verdade, ela tem que ser agradável. Mas, em determinado momento, a gente sabe que a fisioterapia ela pode estressar, como estressa no humano, e precisa que aconteça, que seja feito, né? É necessário fazer. Mas a gente tenta minimizar o máximo possível o estresse. A gente tem recursos também. A gente utiliza aromaterapia, que tem comprovação científica em cavalo. A gente utiliza lavanda nesses animais que estão já muito estressados. Então, a gente vai tentando contornar de outro jeito para a gente alcançar o objetivo que a gente quer da forma melhor possível. Pô, bacana. Essa parte de medicina alternativa da fisioterapia, como quiropraxia, acupuntura, também faz parte do trabalho? Faz parte do trabalho da Clínica do Rancho. Eu não faço especificamente, mas a gente chama os veterinários. A gente tem excelentes resultados lá com os colegas que têm feito. Então, quando a gente identifica a necessidade... né? E é importante que a gente saiba indicar, né? Eu tenho que ter um conhecimento mínimo daquilo ali para que eu fale, olha, esse cavalo aqui precisa ir para quiropraxia, esse cavalo aqui precisa de acupuntura. A gente indica, vem os profissionais terceirizados. Eu falo, tá trazendo para a clínica é para a gente resolver. Não precisa ser eu que resolva, né? Sim. E aí, por isso que é tão importante você ter um relacionamento muito bom com os colegas, com todo mundo, né? E a gente chama. Então, tem veterinário que vem de fora para fazer cirurgia lá na clínica. Oftalmologia, a gente tem um veterinário, nenhum de nós 3. Então, a gente traz o que a gente quer, que saia curado. E a gente vai fazer isso de que forma? Da melhor forma possível. Se eu não consigo fazer, eu vou buscar quem faça melhor. Então, esse é o objetivo. Tem especialidade em oftalmologia equina? Eu nunca vi. Tem poucos. Novidade para mim. Eu falo, aqui na Bahia não tem. A gente tem um veterinário que é muito bom e aí, já tem... Desde que eu entrei na clínica, ele que atende a gente, hoje ele atende a gente super bem.
né? Então, ele se tornou especialista de tanto atender. Mas hoje não tem poucos veterinários. Na Bahia, eu falo, gente, todo estudante que passa, né? Que eu dou aula também para a universidade. Eu falo, gente, vai para oftalmologia, não tem ninguém que seja especialista em oftalmologia na Bahia, em cavalo. Então, é um campo aberto também para fazer cirurgia, mas a gente trata lá na clínica. A gente chama um profissional especializado para fazer cirurgias oftálmicas. Já fizemos cirurgia de catarata em potro, já fizemos algumas cirurgias bem delicadas. Mas você quer perguntar quais são as maiores incidências na parte oftalmológica no cavalo? Porque, além de trauma, né? Geralmente o trauma aí pode surgir, né? O trauma pode deixar uma cicatriz ali e o animal deixar de enxergar. Então, existem algumas patologias que são do cavalo, que vêm por meio de algumas doenças infecciosas, que é o VIH, é muito comum acontecer, e algumas lesões de córnea, né? E aí, essas lesões de córnea, às vezes, você tem que fazer cirurgias reparadoras. Você falou, por exemplo, catarata. Existem doenças como essa no cavalo? Tem outros que já nascem com catarata. E aí, você pode fazer cirurgia... Corrigir. Genética? Eu não sei, provavelmente ou alguma genética, doença. Ou alguma doença que adquiriu, gestação, aí a gente não sabe. Aí não é muito a minha área, mas assim, a gente já fez cirurgia lá em 2 potros já de catarata e com um resultado bem satisfatório. Impressionante, viu? Morri e não sabia. Que o cavalo tinha essas coisas no zóio. Tô com uma dúvida. Fale, meu filho. Qual a importância do alongamento para o cavalo? Então, existe uma coisa aí do alongamento, né? Tem gente que fala que não deve alongar, tem gente que fala que é extremamente importante alongar. O que é importante? Saber quando alongar e quando não alongar. Porque existem tipos de alongamento, por exemplo, o cavalo está com a tendinite, está inflamado ali, aquele tendão está quase para partir. Você vai alongar o cavalo com a tendinite, então, assim, quanto de força que você vai colocar naquilo. Então, tem que saber, na verdade, o principal do animal, você tem que saber o que ele tem. Né? Diagnóstico, que a gente fala. Diagnóstico. Sem diagnóstico, a gente não consegue tratar com nada. Nem com alopatia, nem com fisioterapia, com nada. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o diagnóstico do cavalo. E, às vezes, um cavalo ele chega para mim com um diagnóstico, mas ele tem mais coisa ali envolvida. E eu noto isso quando chega com o diagnóstico para mim. E aí, eu começo a tratar esse cavalo não vai, assim, não tem a resposta. Eu falei, tem alguma coisa. E aí, o que eu acho legal também de não se especializar demais... Né? Não ser só fisioterapeuta de cavalo, você saber fazer um bom exame clínico, saber de biomecânica, é extremamente importante para o fisioterapeuta, porque aí você consegue avaliar o seu paciente. Não existe fazer fisioterapia sem saber avaliar um paciente. Não existe você fazer fisioterapia se você não sabe identificar se o cavalo está mancando ou não. Não, peraí que eu vou chamar o clínico aqui para ver se o cavalo está... Como? Não tem. Você tem que ver se o cavalo está mancando, você tem que saber avaliar seu paciente, minimamente, para saber se você está tendo resposta no seu tratamento. Então, assim, sempre que chega, mesmo indicado de colegas para fazer fisioterapia lá na clínica, aí eu faço minha avaliação. Né? E aí, como eu tenho a parte clínica também, que eu fiz muito ortopedia, então eu mesmo já faço meu ultrassom, já faço acompanhamento. Não necessariamente o fisioterapeuta precisa disso, mas é uma coisa que eu agrego no meu serviço. Né? Que eu já vou acompanhando ali, com o ultrassom, se está melhorando, não está, além do exame físico. O plus. Pepe, surreal esse podcast. 1 hora já passou, você sabia? Você acredita, doutor? 1 hora e 10 minutos, praticamente. 1h07, 1h08. Passou mais rápido do que da aula na pós, não? Eu, de coração, eu fiquei encantado com esse podcast. E sugiro, se você puder, vir outra vez pra gente abordar mais assuntos. Porque eu acho que você conhece muito pra pouco tempo aqui na mesa. Acho que o pessoal que tá no Brasil precisa de mais 1 ou 2 horinhas ou uma semaninha de podcast aí com a doutora Márcia. Se você aceitar, faremos um novo convite, porque eu acho que a turma de casa vai gostar. E a gente falou de vários assuntos, né? A gente, lógico, mergulhou bastante na sua especialidade, mas a gente acabou abrangendo muitos assuntos que são práticos, reais, que são do nosso dia a dia mesmo. Eu acho que é importante. Gostei demais. Perfeito. Vamos encerrar esse podcast. A gente esqueceu de perguntar se ela gostou, pô. Quando fala assim, vai espalhar conhecimento, eu sou professora também, eu faço curso, e eu sempre tenho uma abordagem muito para a ciência, assim, vamos fazer uma veterinária melhor, né? Vamos melhorar. E eu acho que quando eu vejo um trabalho desse, assim, já parabenizo mais uma vez, agradeço muito
poder ter esse espaço para falar o que eu penso, né? Da forma que eu acho que a gente precisa trabalhar e ver outras coisas. Porque eu falo, lógico, tem muita gente mais velha do que eu, mas são 15 anos vendo cavalo todo dia, né? Eu trabalho todos os dias. Eu tive umas pausas aí, né? Que eu tive minhas filhas, mas assim, eu moro do lado da clínica. Então, mesmo com as pausas, eu tô ali todo dia. Eu tô no celular todo dia acompanhando meus pacientes, né? Os pacientes que de fora, os que estão na clínica. Eu tô diariamente ali acompanhando com as pessoas que trabalham para mim, que eu treinei. Então, assim, tem a parte, né? A gente fala assim, amo o que faz, lógico, amo o que faço, mas quero ter um retorno financeiro, né? Porque eu tenho minha casa para sustentar, Claro. tenho meus filhos. Mas, e espalhar o conhecimento dessa forma que vocês estão fazendo para a raça, gente, é fantástico, é muito rico isso aqui. E eu tô às ordens quando vocês precisarem. A gente que Obrigado. E obrigado por ajudar no nosso trabalho e compartilhar o conhecimento de vocês. É por isso que a gente está aqui toda Obrigado pelo segunda-feira. desprendimento. Obrigado. A gente sabe da agenda de vocês, o quanto é difícil vocês pegarem um turno, saírem de lá e virem para aqui para passar o conhecimento para a turma que está em casa. Então, obrigado de verdade. Agradeço mais uma vez a UCB VET, Potencializa Gestão em Agronegócio e Aras RJ, porque sem vocês esse podcast não acontece. Obrigado de verdade. Você que está em casa aí, clique em se inscrever, ative o sininho, segue Garupa Machador, segue Aras 4x4, segue o podcast Machador e de quebra, segue @Clínica do Rancho, que vai aparecer agora em sua tela aí. @Clínica do Rancho. Pepe, vamos encerrar? Foi bom demais estar com você. Igualmente, meu irmão. Obrigado por tudo. Doutora, bom demais. De verdade, obrigado de coração pelo que você tem feito na raça, pelo que você tem feito pelo cavalo, não só pelo machador, pelo que a Clínica do Rancho tem feito pelo machador e pelo cavalo. Obrigado de coração. O trabalho de vocês é brilhante. É de verdade, assim, é muito bom, muito bacana. Eu sou fã, conheço a clínica já há bastante tempo, conheço a turma, conheço o doutor Tinoco, o doutor Eider. Tive o prazer, recentemente, de te conhecer. Então, assim, muito obrigado pelo que você tem contribuído pro... Vou puxar a sardinha pro Manga Larga Machador, que é a nossa raça. Mas o cavalo agradece. Cavalo em geral. Doutora, obrigado mais uma vez. A casa é sua, volte quando quiser. E vamos dar a palavra para você encerrar esse podcast. Então, gente, muito obrigada, né? Eu fico muito feliz. Estou às ordens aí. Se você marcar, a gente tá aí à disposição. A gente dá uma ajeitadinha, né? Eu tô com a bebezinha, né? Eu dou um jeito e a gente vem, sim. É uma honra pra gente, sim. É uma honra. Bom demais. Show de bola. Pessoal, vamos encerrar? Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, 19 horas. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, mais ou menos. Toda segunda-feira. Então bora pra toda segunda-feira. Um abraço, valeu.